Olá, seja bem-vindo. Hoje é quinta-feira. A televisão de Moçambique, como sempre, selecionou um tema para o debate nacional. Trata-se de um tema de interesse nacional, queria dizer. E este tema chama-se o impacto do crescimento demográfico em Moçambique. Moçambicanos estão a crescer em termos de número. Portanto, por exemplo, em 1975 havia uma população de 10 milhões,17 de moçambicanos e hoje são cerca de 30 milhões. E já, por exemplo, em 1960 andávamos com cerca de 7 milhões de habitantes. Então estamos a ver que de algum tempo para cá os números estão a aumentar. E isto tem implicações tanto na educação, na saúde e tudo aquilo que são serviços públicos que o cidadão tem acesso. Então há implicações. Por isso, a televisão de Moçambique selecionou hoje, quinta-feira, este tema para o debate. Para o efeito, convidamos três personalidades, para discutirmos com elas, essas personalidades, este assunto. A começar por Elísio Maziv, não estou a pronunciar bem, Elísio Maziv, que é do Instituto Nacional de Estatísticas. Temos também o senhor Carlos Arnaldo, que é um analista, e temos já uma cara bastante familiar, mas desta vez vem também para falar sobre isto, chama-se Carlos Calton Cadeado. Sejam bem-vindos, estimados convidados. Vamos começar com o Instituto Nacional de Estatística. Como é que estamos? Este número de cerca de 30 milhões de habitantes contra 10,17 milhões que tínhamos em 75 é verdadeiro ou não? Primeiro, agradecer o convite para estar neste debate e cumprimentar a todos que nos acompanham a partir deste momento. O número é verdadeiro, a população cresce de uma forma, inicialmente cresce de uma forma, vamos dizer, não muito visível, mas depois, para quem está habituado às matemáticas, praticamente a população está a crescer de forma exponencial. Ou seja, a primeira curva é muito próxima ao eixo X, mas depois começa a levantar e dispara. E o que é que está na origem disso? O crescimento populacional é produto da diferença entre os que saem do efetivo populacional e os que entram. Em outras palavras, os que morrem, então. Isso, mas é que há duas formas de saída. Uma pode ser morte, outra é sair do país, por exemplo. Alguém que sai do país vai viver fora definitivamente, sai da nossa estatística. E aqueles que entram também por duas vias. Uma via é o nascimento, outra é a imigração, portanto, movimento para dentro do país. Mas, no nosso caso, a migração tem uma percentagem pequena, cerca de 5% mais ou menos. Então, a contribuição do que estamos a ver agora, em termos de crescimento populacional, deve-se ao que nós chamamos de crescimento natural, ou seja, a diferença entre os que nascem e os que morrem. Nós estamos agora com uma taxa bruta de natalidade de cerca de 37%, mas temos uma taxa bruta de mortalidade de 12%. Ou seja, para cada indivíduo que morre, tem 3 que nascem para substituir aquela pessoa. Então, é só imaginarmos com o tempo o que é que pode acontecer. Mas não era assim, por exemplo, na década de 1960, ou não? É que éramos poucos. Então, quando somos poucos, temos poucas pessoas expostas também ao risco de ter filhos. À medida que vamos aumentando, sobretudo quando se aumenta mulheres na faixa dos 15 e 49, estamos já a aumentar potenciais mães para terem mais filhos. Antes, as taxas de mortalidade eram altas. Com o avanço da ciência, tecnologia, etc., conseguiu-se baixar as taxas de mortalidade. Mas, infelizmente, as taxas de fecundidade que justificam os nascimentos, essas não baixaram ao nível desejável. Portanto, andamos até agora em torno de 5,2 filhos por mulher, por exemplo, o que é extremamente alto. Moçambique faz parte dos grupos da África que tem altas taxas de fecundidade. Bom, significa que está-se a morrer menos e está-se a nascer mais?
Sim, Em outras palavras. basicamente é isso. Por exemplo, eu estava a discutir este assunto lá em casa e a minha esposa dizia, não, Simeão. Bom, viemos de uma aldeia no interior de Inhambane, na província no distrito de Massinga. E ela dizia, bom, no tempo em que nascemos, quando começamos a pensar, havia muitas velhas. E hoje já não há muitas velhas. Quando vocês estão a dizer que as pessoas estão a morrer menos, o que é que querem dizer? Porque já ela não está a ver muitas velhas na aldeia dela. É que o assunto da população tem que ser visto de forma agregada. Não podemos olhar só para o nosso bairro, por exemplo, ou a nossa povoação e tentar tirar relações do que realmente está a acontecer. Mas em termos agregados, o que está a acontecer é mais ou menos isto. A geração dos nossos pais, por exemplo, tinha mais filhos do que nós estamos a ter hoje. A geração dos nossos filhos provavelmente vai ter menos filhos do que nós temos agora. Mas o problema é que o efetivo disponível para ter filhos aumentou bastante. Okay. Então, parece um paradoxo, né? Porque se olharmos para cada mulher, tende a baixar. Mas, infelizmente, temos muitas pessoas para contribuir para que haja filhos. Ou seja, em comparação com o antes. O que é que está acontecendo no nosso caso? É que nós estamos a conseguir baixar esse nível de número de filhos por mulher, contrariamente ao que está a acontecer nos outros países desenvolvidos, por exemplo, onde hoje em dia as taxas de fecundidade chegam até a ser abaixo de 2, e 2 é mais ou menos considerado o nível de reposição. Ou seja, hoje a aflição dos países desenvolvidos, alguns países europeus, é o que é que vai acontecer com a nossa população daqui para frente se nós estamos a ter filhos. Chegar na Europa agora a falar com uma jovem, perguntar a uma jovem quantos filhos você gostaria de ter, vai dizer que não quer nenhum. É normal esse tipo de conversa. Aqui não, qualquer mulher que você conversa com ela tem sonho de ser mãe. Okay. E um dos problemas é esse, é que o número não é pequeno. Em média, segundo os dados do censo, as pessoas gostariam de ter por aí, censo não, do inquérito demográfico de saúde, as pessoas gostariam de ter por aí 4 ponto tal filhos por mulher. Isso é o desejo que a pessoa tem. Então, enquanto não lutarmos contra esse desejo, vamos ainda assistir a esse problema de a taxa de fecundidade ser alta. Okay. Porque tem que começar pela pessoa o desejo de ter menos, para depois sair buscar formas de evitar ter mais. Sr. Carlton Cadeado, consta que, para além de outras pesquisas que tem feito, tem estado a dedicar-se também ao estudo da população. Faça aquilo que o representante do Instituto Nacional de Estatística está a dizer. O que é que se pode dizer? Concorda com ele ou não? Muito obrigado, os meus respeitosos cumprimentos a todos que nos acompanham a partir de casa e um forte abraço aqui para vocês no estúdio. De facto, eu tenho estado a estudar população e segurança. Portanto, posso falar mais da população na dimensão de segurança, porque eu sei que o professor Arnaldo é um demógrafo de mão cheia na dimensão socioeconómica e se calhar mais do que ele tem dados sobre isso. Mas na dimensão sociopolítica da questão da população, é de facto um assunto para preocupar. E já preocupa em muitos outros países também, se falarmos, por exemplo, da população jovem, não é? População jovem que nós temos em abundância no nosso país. Os demógrafos aqui, os estaticistas que nos falem da pirâmide, não é, da nossa estrutura etária, e mostra de facto que a nossa base é extremamente larga e temos muita população jovem. E essa população jovem está a tender a concentrar-se num espaço urbano que não lhe oferece todas as condições que procura, não é? Enquanto no passado nós tínhamos uma impressão de que o campo era mais povoado e tínhamos mais pessoas lá, hoje estamos a ter uma outra impressão de que as cidades são mais povoadas do que o campo. Mas sublinho que esta é a impressão. Nós jornalistas temos estado a escrever hoje que a maior parte da população moçambicana vive nas zonas rurais, então está a mudar. Há uma tendência que indica para isso. Mas sim, ainda a maior parte da população moçambicana vive nas zonas rurais. Sim, mas nós estamos num processo de urbanização acelerado. Existem dados, percentagens também que nos espaços, até, aliás, na discussão que eu tive com os colegas indianos, eles diziam que, olha, Carlton, mesmo esse conceito de urbano e rural, você tem que começar a desconstruir.
Como? Por quê? Atualmente você fala, por exemplo, da mobilidade que acontece nos dias de hoje. Você fala da tecnologia que acontece nos dias de hoje. Há pessoas que vivem, por exemplo, na Manhissa e estão todos os dias na cidade de Maputo. Então, essa pessoa vive onde? Não é? De manhã está no meio urbano, se calhar à noite, quando vai dormir, está no meio rural. Então, são discussões que já estão a aparecer, mas existem critérios aqui também que podem nos mostrar que não são todos eles vamos dizer, consensuais de definição do espaço urbano e rural. Mas esse não é o ponto central. É que há muita população que está também a movimentar-se para o espaço urbano. Essa é uma coisa. E pode, eventualmente, daqui a um tempo, criar condições para diminuir o espaço de população no meio rural, e isso pode ter outro tipo de implicações, por exemplo, na questão da segurança, não é? Na questão socioeconómica e política ali também. Mas a questão principal, aliás, a primeira que eu queria ouvir de si é aquilo que o Instituto Nacional de Estatística está a dizer, que de facto está-se a morrer menos, a taxa de natalidade, né? Está a subir. É verdade ou não? Sim, sim. Nos dados que eu encontrei é de facto isso. E fala-se claramente, por exemplo, nos trabalhos que o professor Arnaldo faz, nos trabalhos que o professor António Francisco faz, nos dados que o Instituto Nacional de Estatística, que é a primeira fonte oficial que nós temos de trabalhar com ela, estão lá isso. Mesmo nos dados das Nações Unidas que eu tive acesso também mostram a mesma coisa. Mas então se calhar começaria mesmo a outra pergunta consigo aí, que é o que isso significa para Moçambique? Temos muita população, mas essa é uma discussão também que não colhe consenso. Se você falar com o demógrafo, ele vai dizer uma coisa. Se você falar com um economista, ele vai dizer uma coisa. Se falar com um militar, vai dizer uma coisa. Se falar com um político, vamos dizer, há pontos de convergência, mas também de muita divergência em relação a este número de população. E se você for para um país como a Índia, por exemplo, eu tive essa discussão, essa sorte, quando eu disse a eles que eu estou a estudar população e segurança, a primeira pergunta que eles me fizeram é qual é a população do teu país? Eu disse, andamos por volta de 30 milhões. Eles disseram, então não há problema. Para um país de 1,3 bilhão, 30 milhões de habitantes é o que eles têm só na cidade de Nova Delhi, na Índia. Não é? Então, isso, veja só, são muitas diferentes percepções que você tem, dependendo de onde você está e de que posição você ocupa, social ou profissional. Mas dizia, no aspecto sociopolítico, o que é que, de uma forma muito resumida, significa isso? Parece que esta é uma questão que estava para responder. Pois, eu tenho estado a estudar a teoria de Youth Bulge. Dito isto de outra forma, é a teoria de abundância da população jovem, se vamos dizer assim. É que há países de hoje que estão preocupados com a abundância de população jovem. Não é? Porque, segundo essa teoria, países com 20% ou mais de população jovem no global da população, ou então na população em idade de trabalhar, não é perigoso, porque você não tem uma economia capaz de sustentar a demanda que vem desta população. E, sobretudo, quando você tem população que está quase toda ela concentrada nos espaços urbanos. Não é? É por isso que você vai para um país como a África do Sul e nota que 68% da população vive no espaço urbano. E dentro dessa população, 42%, 30% a 42% são jovens e precisam de trabalho. E isso a economia não tem como lhes dar a tão curto espaço de tempo. Vamos então ouvir a Carlos Arnaldo, que é demógrafo. Então, bom, estamos a falar aqui sobre esta situação do impacto do crescimento demográfico em Moçambique, com o Instituto Nacional de Estatísticas a dizer que de fato está a haver crescimento da população, os dados mostram isso. Nas suas pesquisas, é uma pessoa que está a lidar com estes assuntos, já vi muitos escritos seus sobre esta coisa da população. O que é que pode nos dizer? Bom, primeiro, muito obrigado à televisão de Moçambique pelo convite e saudar os meus colegas do painel e também dos telespectadores lá em casa.
agradecer também porque essa questão de população, por muito tempo, embora já tenha sido um estudo de debate a nível internacional, ao nível da África e de Moçambique, o debate ainda é incipiente. Felizmente, nos últimos anos, temos estado a ouvir várias iniciativas de debate, inclusive a nível do governo. E isto porque é um assunto importante a refletir, porque a questão da dinâmica demográfica ela faz parte e deve ser considerada como uma parte daquilo que são os fatores-chave para o desenvolvimento. E da mesma forma que nós, que os Estados e os governos gerem todos os outros fatores econômicos, também tem que gerir a população, porque ele é um fator-chave que contribui para a economia, mas também é um fator que pode constituir um desafio para essa economia. Então, dito isto, a questão que me coloca é que, se nós olharmos para os dados que o meu colega do Instituto Nacional de Estatística e o meu colega referiu, ia ressaltar dois aspectos. Um é que, como ele bem disse, nós estamos a crescer, mas é preciso sublinhar que nós estamos a crescer cada vez mais rápido. Então, à medida que o ritmo com que a população aumenta é rápido. E o nosso fator de crescimento importante é o crescimento natural, que é a diferença entre os que nascem e os que morrem. Isso significa que estamos a receber grandes incrementos da população vindo dos nascimentos. A implicação disso é que nós estamos a ter a nossa estrutura cada vez mais jovem. Se nós compararmos os dois últimos censos, a nossa estrutura ficou mais jovem. Por quê? Porque estamos a morrer cada vez menos, sobretudo os mais jovens, que estão menos afetados pelo HIV-Sida, que está a afetar. Então, isso cria uma estrutura muito jovem. Neste momento, metade da nossa população é menor de 15 anos. Então, o grande problema que se coloca, se calhar não é tanto o número, os colegas da Índia de 30 é muito. Aqui a questão não é de 30, 20 ou 200 milhões, é que, do ponto de vista econômico, nós precisamos ter uma estrutura de população equilibrada. Porque todo indivíduo passa por um comportamento de passivo em termos da economia para ser um ativo. Passivo no sentido em que ainda não contribui para essa economia. Mas enquanto ele não contribui, ele precisa de serviços básicos. Falou na introdução, Semia Ponguano, que precisa de educação, precisa de saúde, precisa estar ao longo de toda a vida, mas de educação sobretudo. Então, é preciso que, quando ele precisa de educação, tem que ser preparado, e quando chegar à altura que o meu colega Carlton estava a falar, naquela idade de trabalhar, ele esteja munido para poder contribuir. Agora, o grande problema que nós temos de crescer rápido e crescer devido ao maior número de nascimentos a cada ano, é que nós temos essa estrutura que é um desafio para os serviços de educação. Os dados que o Instituto publicou em função do último censo, eles mostram que, apesar de estarmos a acompanhar, sobretudo depois do fim da guerra, que há cada vez aumento de salas de aula, cada vez mais contratação de professores. Em 2007 tínhamos cerca de 40% de crianças fora da escola. E isso representava pouco menos de 2 milhões, 1,6 milhão por aí. E continuamos a ter mais ou menos a mesma percentagem fora da escola em 2017, mas isso já representava 3,5 milhões. Então, isso está a dizer que o fato de não estarmos a crescer a esta maneira, não tanto o número, mas cria-nos essa estrutura, é que ficamos com quase 50% da população na idade passiva, aquela que ainda não pode trabalhar, e os outros 50% são aqueles que estão na idade ativa. Então, nessa situação, para além de termos o desafio de acompanhar com providência de vagas para a educação, os que entram, consequentemente, também a cada ano na idade de trabalhar, então, o risco que nós corremos
é que se nós não conseguimos satisfazer a educação quando estamos na escola, chegam à idade de trabalhar mal formados. Então, a sua contribuição na economia passa a ser menos do que aquela que podíamos esperar. Do ponto de vista, estamos num mundo global de globalização. Do ponto de vista competitivo, para o mercado de trabalho, também ficam em condição muito em desvantagem. Sr. Carlos, o continente africano tem 54, 55 países. Esta situação, esta tendência, está-se a verificar apenas em Moçambique ou está-se a verificar em todo o continente africano e talvez particularmente na região da África Austral? Bom, do ponto de vista, nós podemos olhar para o mundo e criar regiões. A região da África subsaariana, aquela onde nós nos encontramos, é aquela que está a crescer mais alto, mais rápido. Mas dentro desta região, Moçambique está entre os grupos, o grupo de países a crescer mais rápido ainda. Se nós olharmos para os nossos vizinhos, se calhar nós estamos aí ao nível de Zâmbia e Tanzânia um pouco. Porque a África do Sul tem uma fecundidade de 2,5, Namíbia 3, Botsuana 3, Zimbábue é daí dos 4, bateria regredido, Malawi começou a ter, é um país que tem sido considerado como exemplo nos últimos anos em termos de políticas que têm afetado a redução da fecundidade, então deve andar também aí nos 4. Então, nós continuamos, a última vez que estava a fazer essa comparação, nós estamos entre os 15 países do mundo que crescem mais rápido. Meu Deus. 15 países do mundo que crescem mais. Do mundo com mais de exatamente. Mais ou menos 200 países. Exatamente. Okay, vamos à Direção Nacional de Estatística. Vocês são os conselheiros do governo nesta área de população. O que é que dizem ao governo? Isto ajuda termos muita gente? Estão a dizer aqui os pesquisadores que, olha, isto significa que teremos, mesmo que se faça investimento na educação, não é muito fácil cobrir, até em termos de qualidade, educação, saúde. O que é que vocês dizem ao governo? Bom, nós dissemos ao governo que estamos a dizer ao público em geral. Exatamente. Também, porque a nossa missão é produzir dados oficiais. Portanto, somos uma espécie de fotógrafo que temos que tirar uma fotografia e mostrar às pessoas que estavam lá como é que saíram na fotografia. Okay. Agora, quem não está muito feliz com a forma como saiu na fotografia é que tem que se preocupar em melhorar para aparecer bem na fotografia seguinte. Como Instituto Nacional de Estatística, uma das nossas missões realmente é conduzir censos de população, é fazer inquéritos demográficos e de saúde, é produzir dados econômicos, por aí fora. Então, a questão, como dizia o Carlos, a questão da população, talvez o Instituto Nacional de Estatística não tenha não esteja bem posicionado para aconselhar o governo, porque a nós cabe mostrar a situação como está. Agora, eu acho que o governo tem a missão de mostrar que está preocupado com essa questão, porque nós sabemos que os recursos são escassos, que o governo tem que planificar pensando em diferentes áreas, tem que pensar na saúde, tem que pensar na educação, tem que pensar no emprego. Um dos problemas dos países, vamos lá dizer, da África subsaariana, é que se você vai lá para o orçamento do Estado, por exemplo, e procura qual é a fatia que é dedicada para questões de população, o que você encontra lá é lamentável, porque é quase zero. Mas também isso tem a ver exatamente com aquilo que está a dizer, quer dizer, o país não tem muitos recursos. Eu tenho sempre estado a dizer neste programa que um primeiro-ministro de Cabo Verde dizia que num país pobre, tudo, para pedir a alguém fazer a lista das prioridades, tudo é prioritário. Isso. Então, nós temos a consciência de que ainda vai levar algum tempo. O Carlos dizia que começa-se a falar de questões de população agora, há 2 semanas atrás.
ouvi a primeira, desculpa, Sua Excelência, vice-ministra do MEF, de Economia e Finanças, a falar de dividendo demográfico, por exemplo. Eu disse, uau, finalmente já começa-se a debater ao nível do governo as implicações do crescimento populacional. Então, eu acho que estamos num bom caminho no sentido de que mais vale tarde do que nunca, já se começa a falar. Então, neste momento que se começa a falar, eu acho que é o momento certo para que o governo escute os especialistas, se aconselhe com os especialistas, para ver quais podem ser as medidas que podem ser tomadas para travarmos este crescimento populacional. Porque sabe-se o que se deve fazer. Só que isso requer recursos de um lado e, por outro lado, requer coragem também. Porque se olharmos para países como China e Índia, por exemplo, tiveram que ter uma coragem para travar o crescimento populacional. Coragem essa que às vezes não é muito bem vista em termos de ética, em termos de direitos humanos, por aí fora. Então, eu acho que nós estamos a caminho disso. Já estamos a começar a debater com alguma seriedade a questão da população. Agora, temos que partir para a ação. E não só o nível de discussão, mas temos que partir para a ação. Temos que ter uma política de população que realmente vai ser implementada, temos que ter estratégias para implementar, temos que ter planos concretos. Isso tem que entrar na estratégia do desenvolvimento do país. Bom, Sr. Carlton Cadeado, há um paradoxo aqui, não sei se estaria errado, é que, por exemplo, na década de 1960, o país com 7 milhões de habitantes, tínhamos um índice de analfabetismo quase de 100% de moçambicanos. Hoje, o índice de analfabetismo baixou bastante, temos por aí entre 45 e 50 analfabetismo. Entretanto, há uma relação também, há pessoas que dizem que há uma relação entre analfabetos. Quanto maior for o número de analfabetos, a tendência de ter filhos é maior. Quando as pessoas estiverem mais alfabetizadas, então a tendência de ter menos filhos, quer dizer, nós estamos a ficar alfabetizados, mas estamos a ter muitos filhos. De uma forma muito resumida, o que é que isso quer, o que é que nos mostra isto? O que é que significa este paradoxo? Eu acho que o livro do Arnaldo, melhor do que eu, diz isso. Vamos a ele então. Ele Senhor Arnaldo, o que é que isso significa? É assim, na verdade o que está a acontecer é que quanto mais estuda, menos filhos tem. Acontece em toda parte. Em Moçambique também. Se nós compararmos a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos que as mulheres têm no final da sua vida reprodutiva, as mulheres que têm pelo menos ensino secundário têm metade dos filhos que têm, os que têm o ensino primário e aqueles que não têm nenhuma educação. Tem 2,5 filhos, que é muito perto daquilo que podem encontrar nos países. Estamos a falar daqueles que pelo menos concluíram o nível secundário. Sim, as mulheres com pelo menos o nível secundário. Okay. O nosso problema é que nós evoluímos em termos de educação, mas nem tanto. Nem tanto. Sobretudo só lá para as mulheres. Esse 50% está a falar quando junta toda a população, mas só lá para as mulheres ainda continuamos acima de 50%. Mas quem decide que deve ter mulher? Deve ter filho? Depois há um outro aspecto, um dado que o meu colega Elísio falou, é que quando nós consideramos esse número de filhos elevado, primeiro temos que ver quais são os fatores que contribuem para ele. Primeiro é que começa-se muito cedo a ter os filhos em Moçambique, as mulheres, e depois também queremos ter mais filhos. Né? Há um dado que o meu colega, como há pouco dizia, as mulheres querem ter a média 4,9, mas os homens querem ter 5,4. e as nossas relações de gênero, se nós compararmos com os dados do último inquérito de 2018, então a taxa de fecundidade que tem é igual ao desejo dos homens. Então, se calhar a questão da questão da relação do poder
que é muito debatido entre homem e mulher, sobretudo na decisão de quantos filhos ter, também é uma questão que precisa ser vista. Sobretudo quando nós temos grande parte naquilo da relação homem-mulher, o homem como provedor e a mulher como aquela que é passiva e, sobretudo, na dependência daquilo que o homem. Então, o poder negocial que ela tem com o homem é mais diminuto. E ele aumenta com a educação. É por isso que quando nós temos as mulheres mais instruídas, elas estão em melhores condições de negociar primeiro os seus desejos. Então, se nós repararmos a fecundidade que elas têm e aquilo que elas querem, facilmente podemos concluir que as mulheres têm mais filhos do que elas gostariam de ter neste momento. Os dados mostram isso. Então, significa que há alguma dificuldade de elas poderem negociar com o marido ou com o parceiro para o exercício da sua vontade. É um aspecto. O outro aspecto, há um dado importante também, se nós olharmos dos inquéritos, é que há aquilo que se chama de demanda não satisfeita por contracepção. Porque quando nós estamos a dizer que as mulheres não têm que ter muitos filhos, nós estamos a privá-las de relações sexuais que têm. Significa que têm que ter relações sexuais protegidas. De modo, e para isso acontecer, precisam de métodos de contracepção. E os dados que temos mostram que cerca de 1/4 das mulheres, a demanda por não satisfeita da contracepção é cerca de 1/4. A procura de... O que significa que temos mulheres que estavam sexualmente ativas, não queriam engravidar, mas não estavam a usar nenhum método. Então, esse é um indicador que mostra que o sistema não está a conseguir prover esses métodos a todas as mulheres que gostariam, ou a todos os casais, que gostariam de usá-los de modo a não ter filhos naquele momento, ou não ter mais, depende. Então, nós temos esse. Agora, um outro aspecto, se calhar, é aquilo que perguntou ao meu colega Elício, e ele disse como ele só produz os dados, deixa os outros deixa os outros, olha se a fotografia está bem, então... É que, bom, o que se pode dizer ao governo, eu tenho estado a dizer que tem que se gerir a dinâmica demográfica. Todos os outros países fizeram essa gestão. Agora, nós estamos a ter que gerir como a China o fez. Não gostar, tem que respeitar todos, mas tem que gerir. Mas para gerir, é preciso, primeiro, qual é a percepção que o Estado tem da dinâmica demográfica. Isso é que dita a forma como age. Estou neste momento a fazer a escrever um paper com um colega que estamos a analisar como é que Moçambique viu questões de população, porque isso dita a forma como responde. No período colonial, nós tínhamos muita mortalidade, mas também interessava ao Estado português ter mão de obra, quer para exportar para os escravos, mas também para exportar para as minas da África do Sul. Então, nessa altura, uma elevada natalidade era vantajosa. Era uma política, embora não explícita, mas era aquilo que o Estado português seguia. Quando nós atingimos a independência na Primeira República, nós tivemos uma intervenção do Estado na dinâmica demográfica. Tivemos uma intervenção porque o Estado percebia que a dispersão da população era um problema. Aí veio as LDs comunais. Que infelizmente foram mal entendidas. E depois veio a questão do campo de reeducação. Eu estou analisando do ponto de vista demográfico. Não, pois, era uma questão de povoar a Niassa, porque era despovoado. Era uma política de redistribuição da população. Então, era a forma como o Estado via. E já interveio o Estado da população, do ponto de vista de dinâmica do movimento populacional, a questão das guias de marcha era para a questão do movimento. Então, do ponto de vista demográfico, essa é uma intervenção. Porque o Estado percebia a percepção, e também era de todos os países socialistas, vemos a Etiópia, teve uma experiência igual, Tanzânia. Então, de que o problema era a distribuição desigual da população. E esta forma, de ver como um problema de população persiste até hoje. É por isso que quando fala gueto, Niassa não tem população. Não é? E o meu colega também falou da política de população. Na década de 90, houve já na conjuntura internacional uma grande pressão e incentivo, mesmo aqui, para o INSP, para que
os países adotassem políticas de população para gerir o crescimento. Não vou falar do controle, mas era controle, do crescimento de população rápida. E Moçambique fez isso. Houve a conferência do Cairo, onde uma delegação moçambicana foi para lá. E depois disso, houve a criação da política de população. A primeira em 99. Mas se olhar para a política de população, ela identifica muito bem, lá tem 11 preocupações, das quais 6 estão relacionadas com o crescimento, com a natalidade e a estrutura etária. No entanto, me parece que todas as medidas que estão lá continuam, dão indicação de que o Estado continuou a ter visão de que o problema de Moçambique era a distribuição e a mortalidade. Esqueci. Então, todo o problema de vacinação, toda a questão do programa de saúde materno-infantil. Então, quando atingimos a independência, houve um forte investimento em saúde e distribuição de população. Porque o Estado entendia que esse era esse o problema. E assim fez. Vamos ouvir a Carlton Cadia. Eu quero acrescentar um dos fatores que apareceu na minha pesquisa, que felizmente ou infelizmente não encontro nos estudos. E falando com alguns conservadores, eles dizem, Carlton, atenção ao nível dos divórcios que você tem, inclusive nos meios urbanos. E como é que isso intervém na política, na questão demográfica? É que nesses divórcios, você tem segundos, terceiros e quartos casamentos, em alguns casos, e algumas pessoas, como começam casamentos numa idade muito baixa, cada casamento, ele sente-se na obrigação de fazer um filho, sobretudo as mulheres, que é para garantir a presença na nova família. Então, isso acaba tendo múltiplos casamentos, não é? Separados, não é? Porque seja, mas como uma forma também de segurança social para muitas mulheres. Isso está a acontecer agora aqui no meio urbano, onde nós temos acesso a dados estatísticos que mostram que houve tantos casamentos, houve tantos divórcios, não é? Mas no meio onde não temos isso, aquelas uniões que nós sabemos que são uniões de facto precárias algumas, muitas delas depois de romper ou por morte do marido e tudo mais, quando inicia uma nova, também tem que fazer filhos para garantir que na nova família o seu filho seja reconhecido e a sua autoridade também seja conservada nisso. Então, esse é um dos fatores que eu não vejo muito estudado. Digo, não vejo muito estudado, mas não significa que não existam lá algumas coisas. Esse é um aspecto primeiro que eu queria fazer menção, porque existem outros vários fatores culturais que explicam de facto isso. Bom, agora, desculpa só, em relação à importância que está a ser dada hoje à população, eu noto que a TVM está a dar essa importância. Mas não vejo, se calhar, a mesma importância que é dada pelo Estado. O que eu quero dizer com isto? No ano passado nós estivemos aqui a discutir população, porque este ano também estamos a voltar a discutir população na sequência do dia 11 de julho, que é o dia da população, não é? Mas ao nível político-governamental do Estado, eu noto que isto é esporádico, não é? Não é uma coisa consistente que se fala dela. Porque há muitas implicações na discussão disso, também primeiro porque não há um consenso. Nós não debatemos muitas vezes para sequer criarmos um consenso. Não quer dizer que quando o consenso for criado, todos nós pensamos da mesma forma. Não, mas é preciso ter um consenso. E é isto que está a ser difícil de se criar nesta altura. A vice-ministra, quando falou, foi no dia da população. Sim, algumas governadoras, secretários de Estado também falaram disso, mas faça só uma monitoria para ver ao longo do ano o que mais virá sobre isso. Nada. As intervenções terminaram aí ali e nada. Okay. Mas pronto, a sua experiência, de uma forma... agora estamos mesmo já digamos, a decrescer em termos de tempo, porque vamos terminar dentro de instantes o nosso programa. A sua experiência... Falou da Índia, por exemplo. Temos a Índia por um lado, temos a China e depois temos a Europa. A Europa reduziu bastante a sua população. China tomou as medidas que tomou, então está-se a dizer, bom, também houve muitas críticas. Índia, não sei muito bem, não tenho... Sei que é o segundo país mais populoso do mundo. Que nada será o maior. Então, o que é que se pode fazer? Então,
Dizia aqui o Instituto Nacional de Estatísticas que se calhar é preciso também vocês, académicos, aconselharem o governo. De uma forma resumida, o que é que se pode fazer para... Todos falam da primeira coisa, que é a educação. Investir mais na educação para as pessoas terem mais tempo e poder negociar nas suas opções. Estaremos aqui naquela questão de ovo e a galinha, o que é que aparece primeiro? Porque educação, sim, o governo diz não tenho dinheiro, o que é que vai aparecer primeiro? Pois, isto tem que ser uma jogada um jogo de cintura, não é? Mas está visto que quanto mais educação você tiver, você adia mais a sua, vou dizer, o começo da sua procriação, não é? E quando começar, não vai fazer tantos quanto muitos outros queriam, não é? Mas há um outro fator que é o fator econômico. Quando você está na cidade, o custo de manter uma família alargada numa cidade já lhe diminui. Exatamente. Enquanto eu estive a fazer a minha pesquisa, por exemplo, quando começou esta coisa aqui da crise, falei com alguns jovens que lavam carros, assim, né? Um, por exemplo, saiu do emprego formal, não é? Numa loja, que fechou, já não tinha coisa, ele teve que ir lavar carros. Então eu perguntei a ele na conversa, assim, quantos filhos você tem? Ele disse, pai, tenho 3, vais fazer mais? Epa, sabe, agora a vida está cara. Então não dá para coisa. Estou falando tal como ele falou, epa, a vida está cara, não dá para fazer mais filhos. Então, quanto mais você sente o peso de sustentar um filho, não é? Você diminui a propensão de querer fazer esse filho. Então, se calhar também a vida no meio urbano pode reduzir isso. Sr. Arnaldo, cada caso é um caso. O que é que, na vossa opinião, como pesquisadores que estudam esta situação da população, o que é que o governo pode fazer? Gostaria que fosse muito resumido mesmo. Ok. Tem que gerir a população. Como gerir? Estava a dizer o Carlton, a educação é a questão, mas essa é uma medida. É que neste momento você tem uma população que já passou a idade de ir à escola. Mas essa está lá. Você pode servir essa população por prover métodos de planeamento familiar. Nesta fase, nós precisamos primeiro garantir que as mulheres tenham os filhos que eles desejam. Isso é com prover métodos de planeamento familiar. Que a sua vontade seja cumprida. Depois, temos que trabalhar para influenciar as escolhas, para que essas mulheres escolham ter menos filhos. Isso pressupõe ter um serviço, expandir o serviço de planeamento familiar, tanto ao nível... Planeamento familiar é porque tem várias opções. É preciso garantir que haja o acesso de várias opções, para que as pessoas possam escolher se é pílula, se é implante, E depois é preciso continuar, é preciso um forte investimento na educação, porque neste momento o setor da educação está a receber muitas crianças a precisar de educação. É preciso responder agora, porque já estamos a criar um exército de mão de obra não qualificada. E isso pode criar um exército de jovens frustrados, aquilo que o Carlton estuda. Isso pode se desembocar, porque alguns estudos ele está a investigar muito, é que a estrutura jovem, como nós estamos a ter, está muito relacionada com o potencial de conflito. Por quê? Porque ela produz um grande número de jovens que não encontram emprego, então passam a jovens frustrados. Por exemplo, agora a informação que temos é que pelo menos 500 mil jovens entram no mercado de emprego por um ano. E, entretanto, pelo menos o Estado, que formalmente tem os dados, cerca de 20 mil são absorvidos ou eram absorvidos pelo Estado. Tem a imaginar de 500 Mas, mil... na verdade, a pesquisa tem que ver, olhando para as projeções e olhando para as taxas de emprego, é possível estimar que para você manter as taxas de desemprego atuais, precisa de cerca de 500 mil novos postos ano. Exatamente. Isso é só para garantir a taxa de emprego. A garantir os que entram. Exatamente. A taxa de desemprego vai continuar lá. Então, se você quer baixar a taxa de desemprego, então você precisa ter muito mais. Então, os 600 anos que estão no programa quinquenal do governo para ter os 3 milhões de empregos em 5 anos, eles não vão contribuir a serem conseguidos com essa tendência de crescimento que nós temos, não vão conseguir baixar a taxa de desemprego. Ok. Instituto Nacional de Estatística. Qual é a província? Bom, sabemos que
a província de Nampula, a província de Zambésia são os que neste momento têm a maior parte da população. Será que esta tendência das duas províncias continua em alta ou há outras províncias que estão a emergir? Não, continua. É assim, em termos de estrutura, ela mantém-se. Portanto, Niassa, por exemplo, mantém-se como a província menos populosa. Zambésia e Nampula mantêm-se como as províncias mais populosas. E enquanto não se fizer nenhuma intervenção, eu acho que essa tendência vai aumentar por muito mais tempo. Pelo menos a curto prazo ainda vai se manter essa tendência, porque o efetivo que vai gerar esses tais nascimentos continua sendo maior nessas duas províncias. Esse é que é o ponto. Então, a questão do aumento populacional e como travar é uma questão bastante complexa, no sentido de que é como alguém que diz, epá, eu quero perder peso, o que é que devo fazer? Não existe só uma única coisa que possa fazer essa pessoa para perder peso. Tem que fazer várias. Porque se parar de comer vai morrer, por exemplo. Então, tem que ter um pacote de alimentação saudável, mas tem que fazer exercício, etc. Então, o que temos estado a tentar fazer aqui é tentar levantar possibilidades. Exatamente. Educação é muito forte no sentido de que a educação, ela depois vai influenciar outros fatores. Ok. Essa é a grande vantagem da educação. Porque e educação não é só falar de taxa de analfabetismo. É preciso educar as pessoas para ter, por exemplo, no dia que nós começarmos a ter uma grande parte da população moçambicana, vamos dizer, 90% da população moçambicana com formação superior, se isso fosse possível, nesse dia não teríamos os níveis que temos agora de fecundidade, por exemplo. Então, e a educação te faz também fazer escolhas. Mesmo depois de eu me educar, fazer a formação superior, e ter, estou a pensar como mulher, essa mulher termina a universidade, ela pode terminar a universidade com 24, 25 anos, por exemplo. Ainda tem um bom tempo para fazer filhos. Não vai aproveitar esse tempo só para fazer filhos, porque vai ter outras prioridades nessa altura. Vai querer viajar, e sabe que uma criança, a vida já... Então, vai fazer escolhas informadas, escolhas acertadas por conta disso. Como dizia o Carlos, vai estar também numa posição empoderada de poder discutir com o marido, com o parceiro, o número que gostaria de ter. Nessa altura ela não está a depender economicamente dele, então ela entra em igualdade de circunstâncias para discutir quantos filhos ela gostaria de ter. Há um fator também que não tem estado muito a ser levantado, a questão de urbanização. É uma questão muito fundamental, porque qualquer medida que você quer implementar, se dois países, A e B, o país A é Moçambique, tem 70% da população rural, e o outro país B, por exemplo, um país da América Latina, é o contrário, tem 30% de população rural. Então, a forma como circulam as mensagens, as campanhas, os meios para prevenir, por exemplo, o risco de gravidez, isso flui na cidade, mas não flui na mesma velocidade na área rural. Mas é o seguinte, o Tomás Vieira Mário, conheço o jornalista, escreveu um artigo esta semana que está a circular. Diz que, eu concordo com ele, por exemplo, infecções por HIV, infecções por Covid-19, os maiores números estão numa zona em que toda a gente, quase toda, a maior parte das pessoas, são pessoas escolarizadas, têm acesso à televisão, têm acesso ao jornal, são pessoas informadas. Estamos a falar Maglangalém, Bairro Central, Cupe, Somachilde, Polana, mas é aqui onde está o problema também. Agora, não vai ser a mesma coisa, quer dizer, temos gente informada, mas a praticar, por exemplo, o Dr. Mbofana, ele publicou um estudo antes sobre a infecção de HIV/SIDA. São as pessoas informadas que não querem proteger-se.
Eu acho que é um pouco diferente. É um pouco, ok. Sim, porque já existem teorias. O assunto de fecundidade foi estudado durante muito tempo. Porque isso começou a ser preocupação há muito tempo nos outros países. E já venceram isso. E como venceram? Basicamente venceram com a educação. Por exemplo, dissemos no início do programa que os dados indicam isso. Populações escolarizadas têm poucos filhos. Sim. Então, isso É um significa... ponto assente. Por isso que nós sempre batemos na tecla de que a educação é a chave para questões de fecundidade. Infelizmente, a educação já não é chave para questões de... Só para ter emprego. É chave para tudo. De conduta para outras coisas. Infelizmente já não é. É o educado que rouba, por exemplo. É o educado que conduz sem cinto de segurança, com excesso de álcool. Para questões comportamentais dessa natureza é diferente. Mas para questões de fecundidade, há garantias de que uma população educada pode muito bem controlar, claro, com outros fatores, mas esse é um fator, assim, para mim, fundamental para começarmos a querer ver a fecundidade, portanto, o número de filhos por mulheres a baixar no país. Kelton Cadeado, estamos mesmo, faltam-nos 8 minutos, né? Faltam-nos 8 minutos. Eu não gostaria que vocês saíssem daqui. Chamou-nos, discutimos, mas não levantou questões importantes. Aquilo que, na sua opinião, fala muito da segurança. Uma vez participei de uma conferência, eu tenho estado na África do Sul, participei de uma conferência de imprensa na sede do ANC. E isto que aconteceu na África do Sul há uma semana, o ANC já sabia. Na altura, Zuma é que estava no poder. E ele dizia a questão fundamental era substituir o governo. Pensava-se que o Ocidente estava preocupado em substituir o governo. Mas para o ANC, na verdade, quando participamos nessa conferência de imprensa, a questão fundamental para eles é pobreza e segurança, por causa da juventude que não está a trabalhar. Aquilo que está a levantar. Sim, sim. Então, como é que podemos ultrapassar isto? Então, veja só uma coisa. Vou falar outra vez. Aqui neste país, se for para todas as universidades, vai reparar que nós temos mais demógrafos econômicos sociais. Demógrafos ou political demógrafos, como se chama, demógrafos políticos, nós não temos aqui. Se calhar eu arrisco-me a dizer que serei importado a entrar aí. Mas é preciso criarmos também uma grande população de demógrafos políticos que contempla a componente de segurança nisso. Aquilo que o Arnaldo estava a falar aqui, por exemplo, de guias de marcha, de educação, na vertente demográfica, também é na vertente de segurança. Porque naquela altura que o Arnaldo está a falar, das minhas leituras, havia também uma forte componente de segurança. É só ver que, por exemplo, a operação produção que foi feita aqui não foi dirigido por um outro setor, foi o setor de que tem a ver com questões de segurança. Não é? Então, há uma sugestão que é esta mesmo. O dia que nós securitizarmos a questão da população, aí se calhar havemos de falar todos os dias de segurança, havemos de falar da reengenharia demográfica neste país, porque aquilo que o Arnaldo estava a falar, na política demográfica, nos political demographers, eles falam de engenharia demográfica, porque em alguns casos há países que dizem assim, olha, nós temos que tirar a nossa população. Essa é outra forma, aquilo que estamos a falar assim, incentivar a emigração, a saída de população, que é para diminuir o peso, mas isso já são questões políticas, porque sabe-se quando tem esse tipo de população, o que vai fazer a seguir essa população é contestar o governo. Então, como você não quer problemas de contestação assim, deixa as pessoas saírem, não tem problema, a gente controla, é isso, né? Mas a minha sugestão e a grande discussão é esta aqui. O dia que nós percebermos a população também como uma questão de segurança, aí se calhar nós teremos outra abordagem em relação a... Infelizmente, penso que analistas, académicos, os que tiram fotografia, não estão ainda a ser entendidos. Lembro-me que uma das pessoas que sempre defendia, de fato, trabalhar-se muito neste aspecto, é o falecido Dr. Firmino Mucavela. Dizia ele que, olha,
estamos com um problema, estamos a ter mais gente e menos comida. Exato. Quando foi do protesto que nós tivemos aqui na cidade de Maputo em 2010, isso está documentado, está nos jornais. Porque a minha pesquisa, quando eu fiz, olhei para os 2 protestos que houve aqui na cidade, aliás, 3. O primeiro que aconteceu em 1994, se não estou equivocado, 93, o primeiro. Depois tivemos o de 2008 e tivemos o de 2010. Dos meus dados, a partir da fotografia que foi tirada, depois eu fiz... Porque mesmo essa definição de população jovem varia de país para país, de organização para organização. Nós tínhamos aqui, por exemplo, na cidade de Maputo, cerca de 30% de população jovem dos 15 aos 29 anos de idade, à procura de emprego. É muito isso. Para a nossa economia, estou falando naquela altura que acabava de sair da guerra. E curioso no meio de tudo isso, é que mesmo naqueles anos, vamos assim dizer, de boom na nossa economia, quando tivemos a crescer 7,5%, nós não tínhamos capacidade de absorver essa mão de obra toda. É aquilo que o ONC dizia, através, na altura do secretário-geral do ONC, Guedes Mantas, que não estavam muito preocupados com aquilo que Zuma chamava regime change. Regime change, sim. Estavam preocupados com a segurança por causa da juventude que não tinha emprego. Aconteceu há uma semana. Quer dizer, aparentemente aparecem as pessoas nas ruas a exigirem a libertação de Jacob Zuma, mas na verdade são pessoas que não têm emprego. Quase, quer dizer, 50%, 60% dos jovens não têm emprego. Então, senhor Carlos Arnaldo, o que é que podemos dizer? Estamos mesmo, Sim, um minuto mesmo. Vou ser rápido. O que eu entendo que acho que é mudar. O Estado ou o governo que gera o Estado está sempre preocupado em criar melhores condições de bem-estar para a sua população. Sim. O que nós estamos a dizer é que na corrente situação do crescimento que nós estamos a ter, da estrutura que nós estamos a ter, é muito difícil conseguir esse objetivo. E para o conseguir, terá que mexer também, terá que influenciar a dinâmica demográfica. É uma questão fundamental, porque se nós deixarmos assim como está, vamos estar a produzir um contingente de jovem, mão de obra não qualificada e frustrada, porque não vão ter. Só um exemplo pequeno. Em 10 anos, de 97 a 2007, o potencial de mão de obra, que é a população entre 15 e 64, cresceu em 2 milhões em termos absolutos. 2007 e 2017 cresceu em 3,5 milhões. Então, não há nenhum exemplo no mundo que haja um país que tenha acompanhado. É por isso que esses países, a China, podemos não gostar da forma como fez, mas a China geriu não só a parte econômica, mas também a parte da população, porque é chave. Nós estamos a ter agora o nível de fecundidade que é comparável à pré-revolução industrial. Então, 3 séculos atrás. Então, se nós olharmos o percurso dos países todos que atingiram a Ásia e todos os outros países, mesmo alguns africanos, tiveram que mexer não só nas variáveis econômicas totalmente ditas, mas também nas variáveis de dinâmica demográfica, porque isso vai junto. Como já vai dizer o Elisa, isso é um pacote, nós temos que pegar um pacote. E nesta altura, a preocupação que eu tenho é que tenho notado falar-se muito do dividendo demográfico que está na moda, mas infelizmente não está a ser entendido o que é isso de dividendo demográfico. Talvez o termo de dividendo dá a percepção de que algo que você vai ter sem fazer nada. Então, quando falamos, esse é um dividendo, nós vamos ter. Não, o dividendo significa que você vai ter isso se fizer determinadas coisas, que é atuar na educação, na saúde, na economia, para ti. E, sobretudo, para olhar isso, precisa também de aspectos de boa governação. Porque a boa governação é que faz essas engrenagens nessas áreas todas e tem esse desenvolvimento. Então, nós não podemos criar o bem-estar na dinâmica que nós estamos a ter. Então, teremos que ter. Bom, Sr. Mazive, estamos mesmo a fechar consigo, tal como começamos também consigo. Será que vocês têm, digamos, alguma autoridade de saírem promover palestras para fazer perceber à população que, olha, o moçambicano, é preciso tentarmos resolver. Os moçambicanos são conservadores, né? Para dizer que não tenha filhos vai ser muito problema. Mas, quer dizer, o que é que se pode fazer? O Instituto tem essa prerrogativa, pode fazer palestras para sensibilizar a população? Eu acho que o Instituto pode fazer palestras,
Mas este caso, para que o assunto seja levado com a seriedade que merece, eu acho que tem que ser o governo, através do, por exemplo, neste momento, o Ministério da Economia e Finanças tem um grupo de trabalho que está a trabalhar nessa questão de política de população. E tem que ser ao nível do topo. Ok. Tem que ser alguém que tem assento no Conselho de Ministros, por exemplo, para discutir isso no Conselho de Ministros, isso virar lei, ir à Assembleia, aprovar-se e executar-se. Irmão, leis, temos muitas e boas leis, mas é aquilo que vê, né? Sim, sim, mas a execução também, porque cabe ao governo, não cabe ao Instituto Nacional de Estatística de nenhum país fazer isso. Nós fazemos os cálculos e entregamos às autoridades que têm o poder de agir. Ok. Neste caso, ao nível do governo, que se veja quem pode agir. Mas as matérias de população também envolvem saúde, envolvem o Ministério do Trabalho, envolvem o Ministério da Educação, etc, etc. Então, a partida tem que ser o governo. Enquanto o governo não... Os países que fizeram alguma coisa e deu certo foi ao nível do governo. Ok. Não é ao nível do Instituto. Ok. O Instituto Nacional de Estatística é aquela instituição do Estado que vai recolher dados que vão ser processados e ser considerados oficiais. E a partir daí o governo trabalha com esses dados e mostra que está preocupado com esta área, com aquela área e com outra área. Estimados convidados, muito obrigado. Infelizmente, em televisão ou em tudo, o tempo é extremamente importante. Não há nenhum rico neste mundo que pode comprar o tempo. Mesmo Bill Gates, que é considerado o homem mais rico, não pode comprar nem um minuto de um dia de 24 horas. Portanto, 24 horas são 24 horas. Infelizmente, o nosso programa tem só 1 hora. Não podemos comprar nem um minuto. Por isso, agradeço bastante. O essencial já foi dito. Há muita coisa ainda que se podia dizer, mas o tempo, infelizmente, é bastante limitado. Obrigado pela vossa presença. Agradecemos também ao telespectador que nos acompanhou a partir de casa. Portanto, cada pessoa tem que assumir a responsabilidade. O governo não vai conseguir chegar a cada um, mas isto, através da comunicação social, já está aí a mensagem de que temos que fazer alguma coisa. Outra mensagem importante é que este país está a ter problemas sérios de coronavírus. Ontem morreram 32 pessoas. É muita gente. É verdade que até agora os dados indicavam que estão a morrer menos moçambicanos e a nascerem mais moçambicanos. Mas de um dia para o outro, esta situação pode mudar. Estamos a perder famílias por causa da nossa irresponsabilidade. É uma situação que tem que ser travada por cada um de nós. Vamos evitar brincadeiras. Um colega meu esteve recentemente em Angola e voltou a dizer, olha, em cada sítio onde se vai em Angola tem que mostrar teste de Covid-19. Vamos fazer isto em Moçambique. Quem não quer mostrar teste, fique em casa, pura e simplesmente. Não é para trazer problemas a outras pessoas que tentam comportar-se muito bem. Voltaremos a estar consigo próxima semana com mais um tema de interesse nacional. Por enquanto, fique bem, cuide-se e cuide-se muito de coronavírus. Até lá, fique bem.